Atendendo a muitos pedidos de vocês, essa é uma conversa muito bacana que eu gravei com Marcelo Lopes, gestor da L2 Capital, atualizando tudo sobre a tese de investimento em urânio, o que aconteceu em 2021, a volatilidade do setor e o que esperar para os próximos anos. Mas ela é exclusiva aos assinantes do Follow the Money, mas de forma excepcional estamos disponibilizando a primeira metade da entrevista, a entrevista na íntegra, apenas aos nossos assinantes. Se você ainda não está seguindo o dinheiro, seja um assinante, link aqui na descrição do vídeo. Mas por agora, fiquem com a conversa então do Marcelo Lopes, L2 Capital. Espero que gostem. Marcelo Lopes, mais uma vez, muito obrigado por comparecer aqui no nosso canal, para os nossos assinantes também do Follow the Money e atualizar sobre a tese de urânio que a gente conversava já faz vários meses, desde a última vez que a gente falou sobre esse tema, né? Fernando, um prazer grande estar aqui conversando com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom. Bom, eu tenho várias perguntas que eu anotei, várias que também os nossos assinantes mandaram, e você preparou alguns slides para ilustrar alguma resposta, então se quiser que eu coloque alguma na tela aqui, pode só me avisar que eu coloco na tela. Bacana. Mas eu queria começar com, acho até a primeira que eu preparei, que tem a ver com a Chemical, que é uma empresa específica, que é uma das maiores mineradoras do mundo, a Canadense Chemical. Eu sempre esqueço se ela é canadense ou americana. Ela é canadense, né? Mas ela tem minas em várias partes do mundo, né? Tem. E, Cameco, na verdade, é Canadian Mining and Energy Company. pois é, e ela tem uma questão peculiar que a gente até conversava, que é uma das disfuncionalidades desse mercado. Como ela, que é uma das maiores produtoras, não está produzindo todo o seu potencial agora por conta do preço do urânio, então ela, para honrar alguns contratos de entrega de urânio, ela mesma está comprando no mercado spot. E como o preço do urânio aumentou nos últimos meses, isso faz com que ela tenha que comprar mais caro, então ela acaba tendo um prejuízo financeiro. Eu estou fazendo um pouco da leitura que eu tenho visto de alguns analistas. Então ela acaba tendo que comprar ao preço de mercado para honrar esses contratos, ainda não está num preço atrativo para religar as minas, por exemplo, McArthur River, que é a maior delas, e, portanto, ela acaba tendo um prejuízo no curto prazo e isso pode machucar a empresa por mais alguns anos se o preço não disparar acima de $100 a libra. Como é que está essa questão da Chemical? É isso mesmo? Não é bem assim? Como é que a gente pode entender? Claro, ótima pergunta, Fernando. E mais além, eu estava um pouco longe do Twitter essas semanas, e quando eu entrei, eu vi realmente comentários da Chemical e tinha gente falando que se o preço subisse muito, a Chemical podia até quebrar. Então, eu acho importante a gente tocar nesse assunto logo de cara, porque é o elefante na sala, né? Exato. E antes da gente começar a falar sobre a Chemical, eu só gostaria de dizer aqui que a Chemical, mais do que qualquer outra empresa, está fazendo o trabalho mais difícil, né? Ela colocou, como você mencionou aí, McArthur River, Key Lake e Rabbit Lake e outras minas em care maintenance. E isso está custando para ela muito dinheiro. Ela gasta mais de $150 milhões por ano para manter essas minas em care maintenance. Então, mais do que qualquer outra, a Chemical está ajudando esse setor e é até pouco... É até falar que ela que ela pode ter algum problema se o preço do urânio subir é realmente uma visão muito superficial da empresa, tá? A Chemical, os contratos que ela assina, 60% são atrelados ao mercado spot, 40% são preços relativamente... Não é bem fixo, mas ele varia de acordo com alguns indicadores. Então, se o preço subir, a Chemical consegue acompanhar o mercado e ter algum lucro na operação, tá? McArthur River a produção de McArthur River vai ser retomada quando a Chemical tiver contratos suficientes para voltar a produzir e entregar essas libras que eles forem produzir para os consumidores finais, que são as utilities, tá? Então, não é só a parte de preço, não é só o preço subir e ela vai voltar à produção. Ela tem que ter, como eles dizem, uma casa para essas libras que eles forem produzir. Mas muita gente falando que a Chemical podia quebrar se o preço do urânio disparasse.
porque a Chemical tem cerca de 80 milhões de libras de urânio vendidas para os próximos 4 anos, até 2025. Então vamos lá, eu fiz até um slidezinho sobre ela para ajudar, se você quiser compartilhar, mas Deixa eu botar aqui. basicamente a Chemical hoje tem a produção de Cigar Lake e de Inkai. Cigar Lake produz aí cerca de 9 milhões de libras por ano para a Chemical, e Inkai produz cerca aí de 5 milhões de libras, 5 ponto alguma coisa por ano. Então, essas duas minas já produzem aí 14,5 milhões de libras para a Chemical por ano. Então, isso, ao longo de 4 anos, já são quase 60 milhões de libras. Além do que, a Orano tem uma dívida com a Chemical de 5,4 milhões de libras, que deve ser repaga até dezembro de 2023. A Chemical também tem aí quase 10 milhões de libras em estoque, e ela fez compras no mercado aí que ainda devem ser entregues de 6 milhões de libras de urânio. Então, a Chemical está super coberta com relação ao preço do urânio. Eu não vejo problema algum com ela. Ou seja, ela mesmo se antecipou esse movimento e garantiu o estoque para entrega, o estoque ou fornecimento a preços mais atrativos para entregar e honrar esses contratos. Claro, e olha, e se o preço subir, como os contratos são atrelados ao mercado spot também, não é que ela vai tomar um susto, não. Ela vai trocar os 6 pelo meia dúzia, mas é o preço que ela está pagando para manter essas libras no chão. E desde que ela colocou a McArthur River em care maintenance, ela já deixou de produzir mais de 100 milhões de libras de urânio. Então, de novo, a Chemical está ajudando o setor pra caramba. E eles também podem fazer swaps, eles podem fazer arbitragem, eles podem fazer uma série de operações no mercado se eles precisarem de mais urânio. Lembrando que a Chemical é dona de Port Hope, que é uma facility de conversão. E todo mundo as grandes empresas que compram urânio acabam comprando e deixando em Port Hope. Então, a Chemical tem uma visão do mercado que quase ninguém tem. Então, as libras que a Sput está comprando ficam em Port Hope, as libras que o Yellow Cake compra ficam em Port Hope, mas praticamente todas as utilities, pelo menos as dos Estados Unidos, Canadá, mas, enfim, todos os grandes fundos, hedge funds e todo mundo, grandes investidores que estão entrando nisso, acabam comprando e deixando lá com a Chemical. E a Chemical faz a vida de quem quer comprar muito fácil. Porém, se você quiser vender, é um pouco mais complexo. E vários desses contratos têm uma cláusula que deixa a Chemical pegar esse urânio que está com ela lá emprestado em caso de necessidade. Então, a gente não vê muito um problema para a Chemical. Aliás, a gente não vê problema nenhum para a Chemical. E, por fim, a Chemical tem mais de 450 milhões de libras em reservas provadas. Então, ela, mais do que qualquer outra no setor, vai se beneficiar se o preço do urânio subir. Agora, as pessoas devem investir na Chemical? Aí eu não sei, aí tem que fazer bom, eu sei, mas aí cada um tem que fazer a sua análise e não é meu papel aqui falar sobre a empresa, se vale a pena investir ou não, mas eu queria pelo menos desmistificar essa parte de que se o preço subir, a Chemical vai ter problema, porque eu acho que não vai ter problema algum, tá? Perfeito. Não, excelente. Realmente, eu também comecei a acompanhar um burburinho no Twitter, alguns analistas também escrevendo no Seeking Alpha sobre isso, até compartilhei com você em privado um desses artigos, e me chamou a atenção, eu achei, olha, acho que não é bem assim, mas vamos conversar com quem realmente domina o assunto. Mas um outro tópico também, acho que esse é bacana, porque vocês na L2 anteciparam o movimento, que é o Sprott Physical Uranium Trust, que é esse fundo para compra de urânio físico, que, se não me engano, a L2 também investiu, e eles aumentaram até o nível de captação. A pergunta é, o quanto que eles estão dispostos a captar? Realmente vai ser algo a mercado, sentir a demanda e vão emitir novas ações para captar dinheiro e comprar urânio físico? E junto, a própria Kazatomprom também, que anunciou um veículo para investimento em urânio físico. Então, como é que isso pode impactar o mercado e o preço da Libra nos próximos meses aí? Claro, vamos lá.
como a gente tinha mencionado aí no meio do ano, a Sput veio com esse programa de ATM e revolucionou o mercado, né? Hoje eles têm quase aí 1,9 bi em NAV, e o que eles ganham é a taxa de administração. Eles também ganham nas compras de urânio, mas eles ganham taxa de administração. Então, quanto maior for o fundo, melhor para eles. Então, eles começaram com um programa de ATM de 300 milhões, depois colocaram mais um bi em cima disso. No final, agora de novembro, eles colocaram mais 1,2 bi, e eles podem chegar num valor total aí de 3,5, dependendo, obviamente, da demanda e da listagem lá em Nova York. O total não é mais 13,5, é chegar até 13,5 emitido. Correto, é chegar até 3,5. Obviamente, se chegar a 3,5 e tiver demanda, eles vão continuar aumentando, porque é do interesse deles, né? Claro. Eles já compraram mais de 20 milhões de libras no mercado, cerca de 23, para ser mais preciso. E o application que eles fizeram para NIS deve tá pronto aí nas próximas semanas. E eu acho que até o meio do ano que vem, eles devem, se tudo correr bem, né, e se eles conseguirem a listagem lá, eles vão listar na New York Stock Exchange. Uhum. E vai ser um movimento revolucionário, né, porque vários outros fundos, pessoas vão poder investir no Sput, e isso é ótimo para o mercado, tá? Eu até coloquei uma parte no slide que fala que eles podem ter até 10% em caixa, porque tem muita gente falando que eles têm cerca de mais de 30 milhões de dólares em caixa e que eles deviam usar isso para comprar urânio, mas, na verdade, eles têm o direito de ter aí até 10% em caixa, e eles estão com uma parte em caixa até bem pequena, se for olhar pelo tamanho do fundo, tá? E aí, o que se espera de valorização da libra de urânio por conta desse movimento da Sput? Será que já está tudo no preço, ou eles têm potencial de ter uma influência maior aí nos próximos meses? Eu acho que não está no preço quase nada. Pelas nossas contas aqui, o urânio tem que ir a $70 a libra, olhando por todas as minas que a gente já mapeou, por todo o trabalho que a gente já fez, pelo trabalho também que a Mackenzie fez com a gente acha que essas minas têm que ir. Eu acho que o preço do urânio tem que ir para $70 a libra, para que haja um equilíbrio entre produção e consumo. Agora, essas coisas normalmente têm um overshooting, né? Porque você mantém o preço lá para baixo por muito tempo, de repente o preço salta com força. E eu vou até falar mais para o final, eu preparei só um pontozinho lá, mas eu vou falar sobre o carry trade e o reverse carry trade, que é uma parte que poucas pessoas estão prestando atenção e que é super importante, e que a Sput teve uma participação fundamental nesse movimento, tá? Então, eu vou anotar para não esquecer de falar do reverse carry trade, então. Esse tem um ponto no slide mais para frente. Então ótimo. E o próximo aqui, até o que eu já mencionei na pergunta, sobre a Kazatomprom, porque ela também está no movimento similar do Sprott, né, de comprar urânio físico, né? Vai ser um pouquinho diferente da Sprott, tá? A Kazatomprom está montando esse Anu. Anu em sânscrito, pelo menos foi o que me disseram, eu não consegui comprovar, porque eu não achei eu não achei um dicionário que comprovasse, mas eles dizem que é molécula, átomo, dentre várias outras coisas que pode ser. E a Kazatomprom já está estudando a implementação desse fundo aí há cerca de 4 anos, e agora, junto com a Genki, que é uma árabe, junto com o National Bank of Kazakhstan, eles estão montando essa Anu. Vai ser um closed-end fund, vai ser muito parecido com o Yellow Cake, tá? Listado aí na Astana International Exchange. Eles vão começar um fundo com 50 milhões de dólares, depois eles querem captar até 500 milhões de dólares, e talvez um pouco mais, obviamente dependendo aí do interesse. E a Kazatomprom vai ter o right of first refusal, ou seja, ela vai ter o direito de vender, desde que seja nas mesmas condições para esse fundo, ou comprar o urânio de volta, se eles precisarem, de novo, desde que seja nas mesmas condições. O que as pessoas, eu acho que elas não estão percebendo é que esse fundo, com 550 milhões e usando o preço do urânio hoje, ele pode comprar até um pouquinho mais, na verdade, 12 milhões de libras de urânio.
que é praticamente metade da produção da Kazatomprom esse ano. Então, esse fundo sozinho pode comprar metade da produção da Kazatomprom no ano. Assim, fora a Sput, fora os outros fundos que estão entrando, sabe, é um mercado completamente disfuncional e para a Pois é, gente eu ter tava uma... pensando exatamente isso, né? Das primeiras, desculpa te interromper, mas aqui, desde as primeiras vezes que eu conversei com você sobre isso, tem essas questões bem peculiares no mercado que chamam muita atenção, né? Eu fico imaginando o produtor de petróleo investir em estocar petróleo, o produtor de ouro investir em estocar ouro, fazer o fundo de ouro. Assim, é gozado mesmo, né? Ou uma empresa de real estate construir casa e manter as casas. Exato. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Por isso que os sinais estão claros que vai ter um bull market absurdo nesse setor. Vai ter muita volatilidade, mas a gente está comprando uma commodity por menos do que o preço que custa para produzi-la. E é uma commodity cuja demanda está aumentando. Então, para a gente é um call muito óbvio, né? Esse é o ponto. Já aproveitando a falar de demanda, acho que essa é a outra pergunta que eu tinha anotado, porque muita gente, claro, teve acesso aos seus conteúdos, ao call de urânio, já tem bem antes do que a gente conversou. A gente conversou a primeira vez foi em fevereiro, se não me engano, de 2020. Você já vem, obviamente, falando sobre isso há mais tempo. Mas do ano passado para agora, digamos, os últimos 12 ou 18 meses, teve muita gente que surfou já essa onda de urânio nesse período e alguns até multiplicaram por 2 vezes o capital nesse momento. Então, muitos já se perguntam, pô, acabou esse bull market, já perdi o foguete, não tem mais como aproveitar, então acabou já a tese do urânio. A questão da volatilidade é verdade, quem está nesse meio. Eu digo que quem se assusta com a volatilidade do Bitcoin é porque não conhece a volatilidade das mineradoras de urânio, né? E realmente é impressionante. Mas voltando aqui à questão do potencial, essa valorização que teve agora me parece ainda ser um início de um rally de um mercado em alta. Primeiro porque a demanda ainda não chegou com todo o potencial, e é isso que você vai comentar agora. E olhando para uma métrica que para mim é importante sempre nesse mundo de internet, era digital, olhando o Google Trends, busca por urânio continua inexistente no Google Trends. Então, olha, se teve algum rally, algum bull market agora, acho que pouca gente percebeu, né? Olha, você tem razão, teve um rally, o nosso fundo internacional já está subindo em mais de 500% nos últimos 18 meses, em dólar. Mas a gente acha que a gente está no início de um movimento de valorização muito grande da commodity. A commodity tem que quase que dobrar de preço daqui para que traga equilíbrio entre oferta e demanda, para que os mineradores possam ter algum lucro produzindo a commodity e voltem a produzir, né? Porque senão eles não vão produzir. E o comprador final é praticamente indiferente ao preço. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Eu até coloquei se você colocar no slide aí de demanda, eu coloquei até um gráficozinho aí para as pessoas verem. E olha o que aconteceu do final de agosto até o final do começo de agosto, mais ou menos, até o final de novembro. O preço salta de $28 a libra e vai para 44. Detalhe, eu não coloquei de propósito, esse gráfico é de 2014. Na época tinha uma abundância de urânio, várias minas produzindo, um excesso de produção, o underfeeding estava com força total, e ainda assim o preço disparou, mesmo tanto que disparou agora com o Sput, simplesmente porque a China entrou no mercado para comprar urânio em 2014. E esses contratos da China estão vencendo agora em 2024. E ela vai renovar esses contratos, com certeza. A densidade energética do urânio, como a gente já falou antes, ela é muito grande. E você consegue estocar aí 4, 5, 6 anos de combustível em um galpão. Não existe outro combustível que você consegue fazer isso. E você vai ter uma segurança energética ali, e os chineses estão atrás disso. A China divulgou no começo do ano agora, em março, o 14º plano quinquenal deles.
e eles falaram que eles queriam construir entre 6 a 8 reatores por ano até 2030. Saindo agora da COP26, os chineses falaram que não, que eles querem construir 150 reatores até 2035. Assim, não tenho nem palavras, Fernando. É um absurdo. Isso nem estava no radar quando você começou a estudar o assunto. Não. A gente tinha o crescimento chinês já mapeado, não 6 a 8 e muito menos 150 reatores. Só esses reatores que a China vai construir vai precisar de 2 Casatomprons para sustentar. E cadê? Não tem. A gente está restrito, eu não posso falar muito sobre isso, mas a gente participou da compra de 2 minas no Cazaquistão agora com os chineses. Nós e uma meia dúzia de outros grandes investidores acabamos comprando algumas minas porque os chineses estão desesperados atrás de mina. É um crescimento assim fora do normal. Fora os novos reatores novos países, como o próprio Irã, que quer começar a ter energia, a produzir energia nuclear, a Estônia, que é um país altamente tecnológico, as extensões que a gente está vendo. Então, os Estados Unidos, aí, há uns 2 meses, deu extensão às plantas de Dresden e Byron. A gente tinha mapeado, a gente estava bem confiante que eles iam ganhar essas extensões, mas a gente tinha mapeado que esses reatores iam ser desligados e descomissionados. Agora tem uma luta grande lá na Califórnia com Diablo Canyon, que também a gente acha que deve ser estendida. O Japão está voltando a religar os reatores. Ikata 3 foi religado agora no começo de dezembro, semana passada, tem mais 33 reatores para serem ligados no Japão. E tem também os SMRs, que são Small Modular Reactors, Advanced Reactors, que vão ter um efeito duplo. Eles não só vão requerer mais urânio, mas eles vão requerer muito mais enriquecimento, que são reatores que funcionam com urânio enriquecido até 20%, até 19,9% para ser mais exato. Então, você pode dar tchau para o underfeeding, para o re-enrichment of tails, porque você vai ter uma demanda grande. Claro, eles só vão chegar comercialmente no mercado em 2027, mas ainda assim é uma excelente notícia para todo mundo. Acho que uma pergunta que eu tinha também nesse 2021 a gente está vendo essa crise energética, sobretudo na Europa, mas a China também, o preço do carvão foi para as alturas, gás natural na Europa, petróleo também, e me parece que está havendo um ressurgimento da energia nuclear como sendo reconhecida como uma das únicas alternativas de energia barata, segura, limpa, confiável. A informação de você pode estocar o combustível por anos a fio sem nenhum problema é o tipo de segurança que traz para o fornecimento de energia que nenhuma outra matriz energética consegue gerar, né? Então, o ressurgimento da energia nuclear, ou da aceitação de que é uma alternativa realmente importante, você acha que isso está tendo preço no urânio também? Pode impactar ainda mais a tese? Porque acho que isso, quando vocês começaram a estudar 3 anos atrás, não estava no cenário essa visão talvez tão rápida de que, olha, a energia nuclear é a saída, ou é uma das principais saídas. Olha, e ainda tem o programa de taxonomia da União Europeia, né? Que eles estão querendo incluir a energia nuclear como energia verde. Que é a única ESG do mundo, na minha opinião. Eu preparei até um slide sobre ESG, a gente pode discutir isso, mas como você falou, a energia nuclear não é intermitente, ela é limpa, ela é confiável. E se ela conseguir competir de igual para igual, entrando na taxonomia europeia como energia verde, eu acho que não vai ter para outra não, tá? E eu acho que é por isso que o pessoal odeia tanto a energia nuclear, porque você não consegue competir com ela. Ela verdade. Não polui, ela não é intermitente, os empregos que ela gera são de ótima qualidade, são plantas que duram, sabe, anos, e já estão falando em papo aí de centenário, plantas que vão durar aí por 100 anos. Então, não dá para comparar com outras fontes de energia de jeito nenhum. Você não, sabe,
é até um crime comparar a energia nuclear com outras, porque ela está em outra liga, completamente em outra liga. E com relação à parte ESG, Fernando, eu tenho certeza... Eu até ia falar, quer que eu já coloque aqui na tela o slide ou ainda não? Pode pôr. Eu vou... Vamos botar aqui. Eu separei o ESG para quem não sabe, Environmental, Social and Governance, que é meio ambiente, governança corporativa e o bem-estar social. E em termos de meio ambiente, ela ocupa menos espaço. Então, você não precisa alagar uma área gigantesca e destruir a fauna e flora da região para fazer um reservatório de água ou para encher de painéis solares ou pás eólicos, nada disso. Ela consome muito menos material que as outras e não tem material tóxico como painéis solares e pás eólicas. Por ela ter um maior potencial energético, obviamente, você consegue estocar aquele combustível, você não precisa ter uma área absurda. Ela não é intermitente, e isso é um ponto super importante, Fernando. Eu vou até falar mais sobre isso mais para frente, que é um dos riscos para o grid, e eu acho que ninguém cobre essa área. Eu dei uma entrevista para uma rede alemã no meio do ano, e eu falei sobre os riscos para o grid, e o Mark, que me entrevistou, ele já conhecia os riscos de trás para frente, ele mesmo falou, olha, isso aqui está acontecendo na Alemanha e é uma desgraça. E outra, não tem outra fonte de energia que tem resíduo controlado, não só porque as pessoas chamam de lixo atômico, não é lixo, é um combustível usado, e aquele combustível em vários países, Rússia, Japão, a França, ele é reutilizado. E depois que a planta termina, ela está ali, aquela planta fica ali segura, guardada, ao passo de que os painéis solares ficam expostos ao meio ambiente, com vazamento de cádmio, chumbo e tudo mais no solo, e que causa uma poluição absurda, né? Da parte social, a gente está falando aí de empregos muito melhores, né? E empregos com uma longevidade muito grande. Então, para uma planta aí que dura 80, talvez 100 anos, você está falando que podem passar 3, talvez até 4 gerações por ali. Isso dá uma estabilidade muito grande para as cidades em volta. Você traz escola, você traz desenvolvimento, você traz lojas, uma infinidade de outras coisas que vêm com isso. E não é um emprego de um cara que vai pegar um saco de carvão, pôr nas costas e ir ali jogar no forno. É um engenheiro nuclear, é um cara que estudou e que é um emprego de alto nível, né? E na parte de governança, esse é o setor de longe mais controlado que eu conheço. Acho que para o engenheiro nuclear espirrar ali dentro, ele deve ter que preencher um formulário de tão restrito que é. É um setor altamente fiscalizado, você tem informação pra caramba o tempo inteiro, e isso para mim é parte importante da governança corporativa, que você tem informações sobre a empresa que não estão acessíveis a todo mundo, tá? Eu coloquei até como ilustração, há cerca de 2 meses, em outubro, foi criada uma nova agência, na verdade um spin-off de uma nova agência aí no Brasil, que é a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Devem ter uma meia dúzia dessas na França, outros meia dúzia no Canadá. É um setor extremamente regulado. Então, o tipo de informação que a gente tem num reator nuclear, você não tem em nenhuma outra produtora de energia. E eu queria só encerrar esse slide falando que a Bloomberg estima que esse setor vai chegar em 2025 com um AUM de 53 trilhões de dólares. Se a gente pegar todas as mineradoras de urânio listadas em bolsa hoje, elas não chegam aí a 25 bilhões de dólares. Em outras palavras, o setor que produz o combustível essencial para a produção de 11% da energia mundial, ou mais de 60% da energia limpa mundial, está valendo hoje menos do que 0,05% do setor ESG. Então, a chance do potencial para re-rating existe, ele é real e ele é muito grande. Isso eu estou aqui ouvindo e refletindo ao mesmo tempo.
assim, é astronômico o potencial, e 25 bilhões não é nada. A Tesla tem variado isso diariamente, é um negócio de market cap total. Apenas uma empresa, e que se diz ser uma das principais soluções aí da mudança climática no mundo, mas esse é outro debate que a gente não vai entrar aqui de Elon Musk. Esse a gente deixa para outro momento. Mas até tem uma pergunta aqui do pessoal, dos assinantes, que era exatamente sobre o ESG, se o movimento ainda pode impactar muito o mercado de urânio, ou se o mercado já está precificando esse impacto. Eu já respondo com a sua resposta final aqui, cara. Não tem nenhuma quase precificação. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ainda tem um potencial muito grande. Aproveitando também Brasil, mais uma pergunta aqui dos assinantes. Aqui está dizendo o seguinte: ó, o Brasil possui hoje tecnologia para o enriquecimento de urânio para fins energéticos e para fins de defesa? Por exemplo, construir uma bomba nuclear. Enfim, o Brasil é um setor. Até para quem não sabe muito como é que funciona o setor no Brasil, vale a pena uma breve descrição de como é que é energia nuclear e mineração de urânio no Brasil. Claro, energia nuclear e mineração de urânio são estatais, então a gente depende do Estado. O Estado tem um programa no Ceará, Santa Quitéria, de mineração de urânio. Pelos dados que a gente teve acesso, é um programa caro. Eu conversei com o pessoal da Eletronuclear, eles garantem que é um programa que é lucrativo, que é uma mineração que é lucrativa. Eu não tive acesso aos números para poder confirmar isso, mas eu acho que o governo brasileiro deveria abrir a mineração de urânio e a produção de energia nuclear para o mercado privado também. Mas, enfim, isso entre eu achar e acontecer é um caminho muito grande. O Brasil tem tecnologia para fazer na verdade, uma bomba atômica, você vai usar um urânio que é enriquecido aí 90%, 95%. E o Brasil tem tecnologia para fazer o enriquecimento. Só que o Brasil é assinante de um tratado de não proliferação nuclear e o Brasil não vai construir uma bomba nuclear, pelo menos não por enquanto. A gente acha que é bem improvável que isso aconteça, tá? Espero que tenham gostado, então, dessa entrevista com Marcelo Lopes. Lembrando que a entrevista na íntegra vocês acompanham no Follow the Money, se ainda não são assinantes, link aqui abaixo, e espero vê-los por lá. Sigam o dinheiro. Até mais.